Graça e paz, boa noite. Vamos abrir a Bíblia em Filipenses capítulo 1. Eu estou muito feliz de estar com vocês. É sempre uma honra muito grande estar na Luz para os Povos, conversando um pouquinho com o bispo. Estava ali com o meu querido amigo pastor André Torres, Sibéria, essa família que eu amo tanto. Conversei com o Marcos hoje também, né, Marcos? Batemos um papo legal. E é isso. A igreja, ela é chamada para ser diferente da sociedade. Toda pessoa que encontra Jesus, que Jesus encontra, ela é transformada nos seus valores, no seu caráter, nos seus referenciais, nas suas motivações. Jesus, ele usa até uma expressão. Ele diz assim: olha, antes nós andávamos num caminho largo, a porta larga, mas um caminho que leva à perdição. No momento que você é transformado, Jesus fala, você passa a andar agora em outro caminho, um caminho estreito. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas é o caminho que leva à vida. Quem está andando aí no caminho estreito, hein? Por isso que nós somos uma contracultura. Nós estamos em outra direção. E eu quero ler com vocês uma das orações mais importantes na Bíblia sobre esse assunto. Uma oração que o apóstolo Paulo fez diante de Deus em favor dos filipenses. Vamos ler juntos essa oração no capítulo 1, verso 9 em diante. São 3 versos, 9, 10 e 11. Diz assim: esta é a minha oração. Olha a oração que Paulo fez: que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que a palavra de Deus, ela frutifique nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos estudar então essa oração do apóstolo Paulo. Uma oração pedindo um amor inteligente na vida da igreja. Você sabe, por exemplo, o livro dos Salmos. O livro de Salmos no Antigo Testamento é uma compilação de orações, de hinos. E no Novo Testamento não existe um livro específico com orações, mas nós encontramos de Mateus até Apocalipse vários registros de orações. Por exemplo, a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou no Sermão do Monte. E aqui nas cartas de Paulo também nós encontramos 8 orações formais de Paulo. Estou puxando de cabeça de que são 7 ou 8 orações formais. E aqui nós temos uma dessas orações. É muito interessante porque os filipenses, eles traziam alegria ao coração de Paulo. De todas as cartas do apóstolo Paulo, a única que ele diz que sentia saudades da igreja é na carta aos filipenses. A igreja em Filipos era uma igreja amada, era uma igreja alegre, que satisfazia o coração do apóstolo Paulo. Por exemplo, as cartas à igreja de Corinto são cartas com uma nota até de tristeza, porque de tanto que trabalho, gente, corintiano está dando trabalho há muito tempo, está vendo? 1 Coríntios, 2 Coríntios, só problema, uma confusão na igreja. Gálatas, Paulo também, ele fica triste, ele fala assim: olha, vocês estavam correndo tão bem, mas aí vocês perderam o primeiro amor, vocês esqueceram de Deus. Filipenses não. O apóstolo Paulo inicia essa carta falando do profundo amor que ele tem por eles, o afeto que ele tem por eles. E aí no verso 4, ele já menciona, ele diz assim, olha que interessante o verso 4, ele fala assim, ele fala no verso 3, eu agradeço a Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês
E ele fala assim no verso 4: e em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria. Olha só, eu oro com alegria por vocês. Só que no verso 9, que nós vamos começar a estudar agora, verso 9, 10 e 11, agora ele vai falar qual é essa oração. Olha lá, e esta é a minha oração. Ele já mencionou a oração no verso 4, agora ele vai explicar qual que é a oração que ele fazia diante de Deus pela igreja de Filipos. Nós temos muito o que aprender. Quem quer aprender com a palavra de Deus, dá um glória a Deus aí. Mas de cara, que até antes a gente vai estudar, mas aqui já tem essa lição tão bonita, né? Amigos orando por amigos. Eu quero te desafiar no final desse ano, não ficar só reclamando, não ficar murmurando, o que você não alcançou. A Bíblia nos ensina a falar com salmos, hinos e cânticos espirituais, orar mais diante de Deus, sabe? Amigos que oram uns pelos outros, isso é uma bênção. Os que oram juntos permanecem juntos. Paulo mostra aqui um desejo ardente de ver os amigos dele bem, os amigos dele cheios de Deus, cheios de conhecimento. Isso é uma bênção. Muitas pessoas só oram por si mesmas. Muitas pessoas se acostumam apenas, a carta de Tiago denuncia isso, pessoas que só oram para gastar em desejos egoístas, motivações caprichosas, egoístas. E aqui já tem um elemento de contracultura. Em um mundo onde as pessoas falam mal das outras, têm inveja umas das outras, reclamam umas das outras, a igreja é chamada para interceder uns pelos outros, clamar a Deus uns pelos outros. Aqui já tem uma contracultura. Nós vivemos num mundo onde ninguém se importa com ninguém, onde ninguém tem uma gota de preocupação com o problema do outro, com o desafio do outro. Olha aqui o apóstolo Paulo, ele é um pastor, ele foi alguém levantado por Deus, chamado pelo próprio Senhor Jesus. A Bíblia conta 3 vezes como que Paulo foi chamado, só em Atos, né? A voz que veio do céu chamou ele, caiu rosto em terra, ele viu uma luz que brilhava, e o próprio Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então ele teve a vida dele transformada, de alguém que queria agredir os outros, obrigar os outros a seguirem a vontade dele, agora ele é alguém que intercede pelos outros para viverem a vontade de Deus. Paulo era um sujeito fanático, Paulo era um sujeito extremamente violento. A Bíblia diz que ele devastava a igreja, e ele estava indo para Damasco, para matar as pessoas, prender a igreja, fazer o mal à igreja, e no meio desse caminho, ele foi chamado, ele viu uma luz que brilhava mais que o sol meio-dia, e escutou a voz, ele caiu o rosto em terra. Pergunta para você, quando Paulo levantou, para onde que ele foi? Ele voltou para Jerusalém ou ele continuou indo para Damasco? Para onde que Paulo foi? Para Damasco. Conversão não é simplesmente mudança de rota na Bíblia. Conversão é a transformação do viajante. Contracultura não é necessariamente você simplesmente... Tem jovem que fala assim: não, eu vou ser um jornalista, eu quero estudar para ser uma pessoa que é âncora de um jornal na televisão. Aí a pessoa está no meio do caminho, aí ela encontra Deus, aí quando ela converte, ela fala assim: não, agora eu converti, agora eu vou ser jornalista de notícia gospel, agora... E a pessoa, ela pega e volta para um outro lugar, e quando na verdade não é isso. Na verdade, muitas vezes, cada um tem uma história. Quem está entendendo? Mas na verdade, às vezes Deus está trabalhando para a pessoa ser um jornalista, ser um âncora de um jornal, mas agora com o coração purificado. A pessoa antes queria estar na televisão para aparecer, para ser famoso, rico, paparicado, uma pessoa estúpida. Agora ela foi purificada por Jesus, ela está agora vendo a contracultura do reino de Deus.
ela vai para o jornal do mesmo jeito, só que agora é para ser uma testemunha de Jesus, para usar a credibilidade, a influência dela, para marcar vidas, tocar na vida das pessoas. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Então cada um tem que orar. O apóstolo Paulo, ele então levantou, foi para Damasco, mas agora ele não foi para Damasco mais para matar ninguém, ele foi agora para aprender a ser um discípulo de Jesus. Então isso é muito interessante. Paulo que está fazendo a oração, esta é a minha oração. Um homem que antes era violento, agora se tornou um pacificador, se tornou agora um intercessor. Isso é maravilhoso. E qual que é a oração que Paulo fez? Vamos lá, olha que oração maravilhosa. Ele ora assim: que o amor de vocês aumente cada vez mais. Primeira coisa, ele sabia que os filipenses eram amorosos, mas ele não hesita em orar pedindo mais amor. Lição: nós sempre podemos amar mais. Nunca, nenhum cristão pode virar e falar assim: eu já tenho amor suficiente, eu já amo o suficiente. Sempre nós podemos amar mais. Sempre nós podemos nos tornar mais parecidos com Jesus. Muitas pessoas começam bem, muitas pessoas começam no espírito, mas infelizmente terminam na carne. Infelizmente se perdem no meio do caminho. Paulo está orando para que a igreja de Filipos continue abundante na contracultura do amor, num mundo egoísta. Gente, eu tenho falado nesse último ano um meme que viralizou, não sei se vocês viram esse meme, de uma mulher na Itália que ela casou com ela mesma. É uma italiana, casou, é muita falta do que fazer, né, gente? O bolo, aí tem em cima do bolo é o bonequinho dela mesma, ela partiu o bolo, fez a cerimônia. Está muito precisando capinar um lote, né, queridos irmãos? Está muito precisando trabalhar, é uma pessoa dessa. E isso tem até um nome, chama soligamia. É uma modinha entre jovens europeus que não tem o que fazer, então eles vão e casam com eles mesmos. Então a gente vive num mundo assim, num mundo do selfie, num mundo onde as pessoas querem o tempo inteiro chamar a atenção para si, para que as pessoas tenham dó delas, resolvam os problemas delas. Deus vai te levantar contraculturalmente para ser uma pessoa amorosa. Ao invés de ser uma pessoa que acorda e fala assim: quem vai me servir hoje? Deus vai te levantar para você falar assim: quem eu vou servir hoje? Quem eu vou amar hoje? A vida de quem eu vou melhorar hoje? É uma mudança que tem que acontecer dentro de você. É isso que Paulo está orando. Deus, eles já têm amor, mas eu oro para que eles tenham mais e mais amor. Eu quero que eles cresçam ainda mais nesse amor. Será que esse ano você cresceu no amor ou diminuiu no amor? Será que você está chegando para 2024 amando mais as pessoas, centrado mais em Deus e no próximo, ou pensando só em si? Uma pessoa egoísta, mesquinha, uma pessoa... Não, nós precisamos ser pessoas que oram, nós precisamos ser pessoas que se entregam. Tem a história de um pastor nos Estados Unidos que ele assumiu uma igreja, era um jovem pastor. Aí quando ele assumiu essa igreja, primeira pregação que ele fez chamava amar a Deus e amar ao próximo. Aí ele pregou, todo mundo gostou da mensagem. Na semana seguinte, o pastor chegou, abriu no mesmo texto bíblico e pregou a mesma mensagem: amar a Deus e amar ao próximo. Aí todo mundo ficou olhando meio estranhando assim, todo mundo ouviu a mensagem de novo, mas eles pensaram assim, né? Poxa, tadinho do pastor, não teve nem tempo de preparar a mensagem, né? Ele está mudando para a cidade, foi tão corrido, ele veio com a família, ele está se adaptando, né? Aí todo mundo ficou pensando isso assim, né? Não, vamos dar uma chance para o pastor, coitado, ele pregou a mesma mensagem. Aí quando chegou na terceira semana, o pastor subiu para pregar, abriu de novo no mesmo texto, o mesmo sermão de novo: amar a Deus e amar ao próximo. Aí logo no começo da mensagem, todo mundo já ficou meio incomodado, com a cara fechada, um comentando com o outro: nossa, será que o pastor está ficando maluco? A gente contato com o pastor que prega a mesma mensagem toda vez. Aí quando terminou o culto, já foram falar logo com ele: ô pastor, nós reunimos aqui,
O senhor pregou 3 domingos a mesma pregação, de ficar amando o próximo. Aí o pastor falou, eu sei que eu preguei. Enquanto vocês não praticar, eu vou continuar pregando ela. Por quê? Porque vocês ainda continuam uma igreja cheia de picuinha, uma igreja cheia de falatóriozinho. Gente, antes de amarrar o diabo, vamos amarrar nossa língua, amém, meus irmãos? Antes de amarrar Satanás, amarra a tua língua. Tem gente que está com o coração, não faz uma oração por ninguém, só pede coisa para os outros. Você tem que se desafiar a ser alguém que ama mais. Não é uma coisa abstrata, tem que ser uma coisa concreta. A contracultura do reino de Deus é algo concreto. Jesus fala de coisas concretas. Ele fala, olha, alguém feriu tua face, oferece a outra. Alguém pediu para caminhar uma milha, caminha outra. Alguém prendeu e pediu a capa, dá a túnica. Jesus falou, alguém veio pedir emprestado, empresta para a pessoa. Então dá uma esmola para a pessoa. O que você tem feito de concreto? Eu e minha esposa, por exemplo, a Natália, nós nos desafiamos esse ano a orar mais pelos nossos amigos. Eu não posso ficar aqui pregando de interceder pelos outros se eu mesmo não oro pelos meus amigos. Então eu falei com a Natália no começo desse ano, falei, Natália, vamos bolar uma estratégia nova para a gente orar mais pelas pessoas. E aí a gente criou um grupo no WhatsApp, só tem eu e minha esposa no grupo, chama Gatos Intercessores. Louvado seja Deus. Eu e a Natália, toda semana a gente coloca uma foto no grupo de um casal, de uma família, e a gente escreve as orações. A Natália escreve uma oração, eu escrevo uma oração pedindo para Deus abençoar os filhos, as filhas. A gente coloca o nome da mulher, o nome do pastor, do amigo. E aí a gente está agora encerrando o ano feliz, está vendo? Olha só, esse ano nós nos organizamos para orar mais. Quem quer orar mais? Amar mais. É isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo, eu oro para que vocês tenham mais amor, para que vocês ajudem pessoas, para que vocês não sejam essas pessoas, sabe, que pensam só em si. Um pastor, e especialmente aqui, ó, eu sinto que Deus está chamando pastores aqui nessa conferência. Eu sinto que Deus está chamando jovens que vão ser pastores. Um pastor, o que caracteriza um pastor? A entrega. Foi Jesus que definiu isso. Eu sou bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Um pastor não é um aproveitador. O pastor é aquele que fica de pé o culto inteiro. Todo mundo senta, o pastor continua em pé. O pastor é o primeiro que chega, é o último que vai embora. Quem foi o primeiro pastor da Bíblia? Abel. O que Abel fez? Morreu, olha só. A primeira pessoa morta no mundo foi um pastor. Porque é isso mesmo. Antes de Abel, Jesus, né? Apocalipse diz que Jesus é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então o pastor é aquele que se entrega, é aquele que tem um casamento. O casamento, todo mundo ganha alguma coisa. A mulher que faz o buquê de flor ganha um dinheiro, o motorista que traz a noiva ganha um dinheiro, o pastor faz o casamento inteiro, ganha um abraço. Nunca o noivo e a noiva lembram do pastor. E por quê? Porque essa é a vocação do pastor. Eu estou querendo chamar a atenção de vocês. O que a Bíblia fala? O pastor é aquele que se entrega, e é a vocação, e faz isso feliz. E faz isso feliz, porque Jesus, que é o modelo do pastor, ele deu a vida pelas ovelhas, amém, queridos? E Paulo é um pastor, ele está abrindo o coração dele aqui, e ele fala assim, sabe qual que é o meu desejo para vocês? Que vocês tenham mais amor, ao invés de ter mais egoísmo, individualismo, que vocês sejam mais desprendidos, desapegados, mais amorosos. E aí é muito maravilhoso, porque ele vai colocar 2 características nesse amor. Não é um amor sentimentalista. Olha o que ele diz, olha como que isso é tão urgente para a atual geração. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, primeiro, em conhecimento, e segundo, em toda percepção. O apóstolo Paulo ora por 2 qualidades nesse amor. Um amor inteligente. Primeiro, um amor cheio do conhecimento de Deus, cheio da palavra de Deus. Não é um amor vazio, não é um amor superficial, é um amor embasado pela palavra, direcionado pela palavra de Deus. Não é um amor cego, não é um amor raso.
A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 5, por exemplo, o perigo de pessoas que têm amor sem conhecimento. Porque o amor sem conhecimento se torna frouxidão. Passa a mão na cabeça, mas não fala a verdade para a pessoa. Abraça, mas é um abraço enganoso. São melhores os tapas da verdade do que os beijos da traição e da mentira. É melhor, de acordo com a Bíblia, de acordo com o livro dos Provérbios, alguém que fala uma coisa que dói, mas é a verdade que vai curar. É às vezes um remédio difícil de tomar, mas é o remédio que vai trazer a cura para a enfermidade, do que um amor que se confunde com complacência. Um amor que não tem nada de contracultural, é a total aceitação do status quo, é a total submissão à vontade dos outros. Não, Paulo está orando para eles terem um amor cheio do conhecimento de Deus. Quem quer esse conhecimento na sua vida? Você tem que pedir a Deus, aumenta o meu amor junto com o aumento do meu conhecimento. Eu quero amar com a minha mente sendo uma mente de Cristo, não uma mente que acredita em horóscopo. Amém, queridos irmãos? Receba inteligência, amém? Receba inteligência. A pessoa sem conhecimento de Deus acredita em qualquer coisa. A pessoa sem o conhecimento de Deus fica vulnerável. Você fica um jovem facilmente manipulável. O que qualquer um fala, você acredita. A sua doutrina vira do último pregador. O que o último chegar e falar, você acredita. Porque não tem raízes, não tem âncora, não tem alicerces. Paulo vai dizer, é um menino levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Qualquer coisa que fala, primeiro dia de aula na faculdade, qualquer asneira que o professor fala, você acredita. Porque cabeça vazia, coração vazio. Mas aqui tem uma geração que vai amar Jesus de todo entendimento, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Meus amados irmãos, nós precisamos ter então esse conhecimento de Deus em nós, né? Uma vez, eu sempre conto essa história, chegaram para John Wesley, um herói da fé, homem de Deus, muito culto. John Wesley, muito piedoso, mas um homem também muito estudado. Ele formado na Universidade de Oxford. E aí uma pessoa chegou e começou a questionar que Wesley, dizendo, né, para Wesley, Wesley, você, como que você pode ser tão inteligente e ser uma pessoa que acredita em Deus? Como que é possível você ser uma pessoa tão inteligente e ainda assim ser uma pessoa que acredita na Bíblia, acredita em que Jesus ressuscitou? Como assim? Aí o John Wesley pegou e falou para a pessoa assim, peraí, eu não estou entendendo, você por acaso já leu os grandes autores ateus do mundo? Aí a pessoa, não. Aí começou a citar filósofos céticos que questionavam Deus. Você já leu algum desses? A pessoa respondeu, não, nunca li. Você já leu, por acaso, os teólogos, os filósofos cristãos? E começou a citar, né, Tomás de Aquino, Agostinho. E a pessoa, não, nunca ouvi falar. Aí o John Wesley falou, você já leu a Bíblia pelo menos alguma vez? Você já leu os evangelhos? Você já leu as cartas do apóstolo Paulo? Você já leu a palavra de Deus? A pessoa, não. Aí o Wesley falou, querido, você não é ateu, você é ignorante. São coisas completamente diferentes. Para você ser ateu, você vai ter que estudar muito ainda, porque você não sabe, você está falando coisas da boca para fora. Quem aqui quer ser cheio do conhecimento de Deus? Cheio do conhecimento de Deus. Mas não basta o amor com conhecimento. O apóstolo Paulo, ele ora para que vocês sejam cheios também de toda percepção. A palavra percepção é uma palavra que significa literalmente em grego tato, senso, sentido, tato. Palavra aisteses, que significa então sensibilidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: vocês têm que ter um amor cheio do conhecimento de Deus, mas também cheio da sensibilidade de Deus, cheio do tato de Deus, cheio do tato de Deus. É um grande perigo também quando você é um jovem que tem o conhecimento de Deus, mas não tem a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Você pode se tornar um jovem ríspido, um jovem ignorante, um jovem
que maltrata os outros só porque estudou mais, conhece mais, começa a maltratar os outros. Então Paulo fala: olha, eu tenho orado por vocês, para Deus encher esse amor que vocês têm, crescer, e esse amor ter o conhecimento, mas esse amor também ter sensibilidade. Eu tenho uma filhinha, né, a Maria, está com 10 anos hoje, mas quando ela era bem pequenininha, ela tinha 1 aninho, ela tinha a unha grande, assim, ela estava com a unha grande, e um dia eu fui pegar ela no colo, ela brincando comigo assim, deu uma unhada que fincou dentro do meu olho, foi uma dor insuportável, André, foi uma dor insuportável. Aí saiu assim, meu olho começou a lacrimejar, e aquele negócio queimava, a dor, eu pensei que eu tinha ficado cego, eu não conseguia mais abrir o olho, eu fui para o hospital, tomei morfina para ficar calmo, de tanta dor, e realmente teve uma complicação no meu olho, e aí eu fiquei sob observação, colocou um tampão no meu olho, eu fiquei 2 meses mais ou menos com o pirata do Caribe, com o negócio no olho, e aí o médico foi tratando e perdeu uma película, a primeira película do olho não tem no meu olho mais, então tem sempre um soro lá em casa, que às vezes eu ainda acordo com o olho lacrimejando por causa desse acidente doméstico. Mas o oftalmologista me explicou uma coisa, ele falou assim: Davi, você sabe por que doeu tanto o teu olho? Eu falei: eu não sei. Ele falou: porque aqui na menina dos olhos é o lugar do corpo humano com maior número de terminações nervosas. Nenhum outro lugar do corpo humano tem mais terminações, microterminações nervosas do que o olho humano. O olho é um milagre, né? O olho humano é uma coisa impressionante. Ele dilata, ele enxerga de longe, de perto, e você força a vista e vê, e isso, então tem muitos nervos, por isso que doeu tanto. Quando ele estava me falando isso, na mesma hora que o médico estava me falando isso, veio na minha mente aquele texto da Bíblia, quando Deus fala assim para o povo dele: vocês são a menina dos meus olhos, vocês são a menina dos meus olhos. E o médico ficou falando aquilo, e eu nem ouvi mais o que o médico falou, e eu fiquei pensando nesse texto. Esse texto aflorou, quantos amam a palavra de Deus? Ele aflorou de mim de uma nova maneira. Olha o que Deus está dizendo: tocou em você, tocou na menina dos olhos dele. Olha a sensibilidade de Deus, a sensibilidade de Deus com o seu povo, o carinho de Deus com o seu povo. O nosso Deus não é um Deus insensível, não é um Deus, várias vezes, você pode ver Elias, os profetas, Elias chegou a zombar os sacerdotes de Baal, porque o Deus deles era cego, mudo, ele não escutava, não tinha olfato, não tinha tato, e ele expunha. O nosso Deus não, o nosso Deus é o Deus dos exércitos, é um Deus vivo, é um Deus que sente. Por isso que Jesus curava os leprosos. Às vezes você é muito jovem, mas já se tornou um jovem insensível, por causa das mídias sociais, porque convive num lugar com muitos palavrões, e você vai ficando então uma pessoa insensível, uma pessoa que é acostumada só a valorizar a própria dor, e não tem mais uma linha de empatia com ninguém, não tem mais sensibilidade. Eu oro, abre as suas mãos, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos nessa oração, em primeiro lugar, multiplica o teu amor nas nossas vidas, um amor cheio de conhecimento e um amor cheio de sensibilidade, um amor cheio de conhecimento e um amor cheio de sensibilidade. Olha, jovens que às vezes tão novos, já têm uma consciência cauterizada, já nem sentem o pecado, já perderam completamente o temor, já perderam completamente até a vergonha. Deus restaura, Senhor, restaura vidas, restaura coração, restaura sensibilidade espiritual nessa conferência. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E luz para os povos diz: dá um glória a Deus aí, meu irmão. E agora vem aqui a parte maravilhosa. Por quê? Porque aí Paulo continua a oração. Ele diz: essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento, em toda percepção, para que
para discernirem o que é melhor. E agora que vem o discernimento espiritual. Hoje, eu vou em muitas conferências com jovens das igrejas, que todo mundo quer, vamos impactar a sociedade, vamos fazer as coisas da sociedade. Só que, biblicamente, nós vamos chegar na sociedade se primeiro o reino de Deus chegar no nosso coração. Se o amor de Deus estiver na nossa vida, se o conhecimento de Deus estiver na nossa vida, se a sensibilidade de Deus estiver na nossa vida, agora nós estamos preparados para discernir a vontade de Deus na sociedade brasileira. Não podemos queimar as etapas. Pedro diz a mesma coisa quando ele fala sobre esse assunto. 1 Pedro capítulo 3, ele diz assim: antes santifiquem Cristo em vossos corações, e estejam preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que é em vós. Olha, antes de estar preparado para responder às pessoas que perguntarem a razão da nossa fé, antes eu tenho que santificar Cristo no meu coração. Eu tenho que ter um coração cheio da presença de Jesus. A palavra de Cristo tem que habitar ricamente em nós. Mas olha que maravilhoso, agora Paulo está orando. Eu oro, Deus, para o amor, o conhecimento, o senso, a sensibilidade estarem abundantes na vida deles, para eles serem, para que isso? Para eles serem capazes de discernir o que é melhor. O que é discernimento? É saber a diferença, jovem, o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. Essa é uma habilidade espiritual, é um dom espiritual. Você recebe essa palavra na sua vida? Tem pessoas que têm um conhecimento humano, mas não têm o conhecimento da palavra de Deus. Tem um exemplo que eu sempre conto. Uma vez eu fui pregar na formatura da faculdade de medicina da UFMG. Fui pregar na formatura, foi em 2012, tem 11 anos essa história. Fui pregar em 2012, tinha uma jovem da nossa igreja que formou, a Aninha, e aí a Aninha, ela me convidou. Então era um culto ecumênico no Mineirinho, tinha 20 mil pessoas no Mineirinho, e eu estava sentado na plataforma, eu e um padre. Aí subiu uma menina para ler um texto bíblico, uma formanda. Ela subiu toda medicamentosa, de branco, toda formanda, toda médica. Ela chegou assim com aquele ar medical dela, assim. Aí ela chegou, né, toda maquiada, arrumada. Aí ela falou assim: gente, eu vou ler um texto aqui da Bíblia, 1 Coríntios. Eu falei com o padre. 5 São Paulo, eu falei com o padre. Quer dizer, era mulher médica, formada, tal, lendo 1 Coríntios. Quer dizer, nunca leu o Novo Testamento, nunca nem ouviu, completamente alheia aos textos. Isso é uma coisa que acontece muito. Tem jovens que estão na igreja, não sabem localizar o Pai Nosso na Bíblia. Tem jovem criado na igreja, mas não lê a Bíblia, então não adianta nada, não estuda. Está aqui porque é a religião dos pais. Que você seja cheio do conhecimento de Deus, da sensibilidade de Deus, para você ter discernimento espiritual. Um jovem com discernimento espiritual, ele se torna uma bússola na sala de aula dele. Ele se torna uma lâmpada, ele começa a brilhar, ele começa a iluminar, ele começa a fazer a diferença onde ele está. Porque ele tem discernimento. É algo que Deus coloca na nossa vida. E você se torna então um líder. Você se torna então uma líder. A igreja é a maior escola de liderança da humanidade. Estava conversando com o Marcos agora há pouco. Você sabia que os hospitais foram criados por um pastor chamado Basílio Magno? São Basílio Magno criou a instituição hospitalar no ano 369 no Império Bizantino. A igreja bizantina criou, foi um pastor que inventou. Hoje parece uma coisa óbvia um hospital, mas ele é fruto da influência cristã. Olha, esse ano comemorou 60 anos do discurso do pastor Martin Luther King nos Estados Unidos, que foi um divisor de águas na questão dos direitos civis, acabando com leis de segregação racial. Hoje está na moda falar disso, todo mundo quer falar disso, mas começou na igreja, começou com servos e servas de Deus. Quantos estão entendendo? Isso começou com pessoas sensíveis, pessoas com discernimento,
para olhar na sociedade algo que está errado, que ninguém nem percebe, que todo mundo acha bom, que todo mundo ainda aplaude. E eles falaram: isso está errado, isso não pode ser assim, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Quando nós não temos a palavra de Deus, nós começamos a cometer coisas erradas e nem sabemos que estamos errando. A Bíblia conta a história do rei Josias. O rei Josias, ele mandou reformar o templo, que estava todo podre. Quando eles começaram a reformar o templo, sabe o que eles encontraram perdido no templo? A palavra de Deus, os livros da lei do Senhor. E eles comunicaram para o rei Josias: Josias, foram encontrados os rolos da lei do Senhor lá no templo, estavam perdidos lá dentro. Ele o que? Traz aqui, começa a ler agora. Nós não sabemos nada mais da palavra de Deus, leiam. E aí abriram e começaram a ler. Quando começaram a ler a palavra, a Bíblia diz que Josias, o rei Josias, rasgou a roupa dele em humilhação, começou a chorar, se ajoelhou e começou a pedir perdão a Deus, falar: Deus, nós temos pecado contra o Senhor, olha só, tudo que foi lido ali nós não estamos fazendo. E ele então limpou Israel dos altares idólatras, dos postes sagrados, e ele começou um avivamento. Olha só, o discernimento do rei Josias aumentou quando chegou o conhecimento de Deus na vida dele. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Para você enfrentar, para a nova geração enfrentar problemas complexos na sociedade brasileira, como que o Brasil é o país que mais faz comida no mundo, duelando com a China, o primeiro lugar, e tem pessoas morrendo de fome no Brasil? Como que o Brasil é o país que tem mais água no mundo, água doce no mundo? O aquífero Guarani, chuvas o ano inteiro, o maior rio do mundo que é o Rio Amazonas. Como que tem pessoas morrendo de sede no Brasil? Como que o Brasil é elogiado muitas vezes fora como um povo acolhedor, um povo que acolhe todo tipo de pessoa, de todo tipo de nacionalidade? Você vai numa padaria, por exemplo, em São Paulo, você encontra no mesmo balcão um quibe, um sushi e uma pizza. Está repreendido, meus irmãos. Mistura cultura italiana com cultura árabe, com cultura japonesa. Porque o Brasil é conhecido por ser um povo acolhedor. Como que num país assim tem, das 50 cidades mais violentas do mundo, quase 20 estão no Brasil? O país que tem o maior número de homicídios no mundo é o Brasil. Então existem questões no nosso país que são questões sobretudo espirituais. São questões espirituais. E para nós enfrentarmos essas questões, é uma geração como vocês. Quanto mais novos começarem a buscar o amor, o conhecimento e a sensibilidade de Deus, Deus vai dar a você o discernimento do que deve ser feito, o discernimento do caminho. Hoje existe uma liderança na igreja brasileira mais velha que está batendo cabeça, que tem poder, que tem dinheiro, que tem possibilidades, que tem contatos no mundo inteiro, que tem aviões, que tem carros caríssimos, que é possível o homem imaginar do ponto de vista humano. Esses líderes, esses pastores têm, mas eles não têm uma gota de visão. Eles não têm uma gota de discernimento espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando? Talvez eu estou pregando para uma pessoa aqui. Mas Deus levantou José no Egito. Deus levantou Davi em Israel. Ele levantou uma moça como Ruth, como Esther. Ele levantou Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego. Ele levantou jovens no passado. Ele levantou jovens no curso da história da igreja. E é o mesmo Deus que levanta jovens hoje. Essa oração está aqui, e é a oração que nós temos feito. Deus, aumenta o amor desses jovens, aumenta o conhecimento desses jovens, aumenta a sensibilidade desses jovens, para que eles possam discernir o que é melhor. Discernir o que é melhor. Quando você tem discernimento, você para de perder tempo na vida, dando cabeçada, perdendo tempo, perdendo a paciência, perdendo a saúde, sabe? É noite, é conferência para ressurreição de sonhos aqui.
Então, meus amados irmãos, o texto continua e o apóstolo Paulo vai falar então de discernimento. Ele usa a palavra aqui, dokimazen. Dokimazen é a palavra discernimento. Essa palavra aparece em destaque na Bíblia, porque a vida cristã é um chamado ao discernimento. Primeiro, discernir a própria vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu oro para que nessa conferência Deus te dê discernimento, para você ver às vezes amizades que você tem que se afastar. Quem está entendendo? Pessoas que podem comprometer tua vida desnecessariamente. Às vezes é melhor afastar um pouquinho, às vezes para sempre, de algumas pessoas, que o que importa é servir a Deus em primeiro lugar. Então a Bíblia fala, 1 Coríntios 11:28, sobre discernir a nós mesmos, fala para discernir nossas obras. Gálatas 6, verso 3 a 5, discernir. Pega a sua agenda do ano, agora no final do ano, olha os seus meses, olha o que você fez. Às vezes você viveu um ano improdutivo, às vezes você não convidou uma pessoa para o culto, nenhuma pessoa se converteu, você tem tanto trabalho. 2024 vai ser diferente. Para isso tem que ter discernimento da sua vida. Peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? Discernir os espíritos, 1 João capítulo 4, verso 1. Discernir tudo. 1 Tessalonicenses 5 diz assim, que nós devemos provar, discernir todas as coisas e reter o que é bom. Reter o que é bom. Nem tudo convém, né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Jesus então, ele nos ensinou a importância do discernimento. Mas aí Paulo vai dizer o seguinte, olha que maravilhoso o final dessa oração. Ele vai dizer assim: essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. A parte final do verso 10 e o verso 11 falam sobre o dia de Cristo, fala sobre ser puro e irrepreensível, ter fruto, ser santo. Ele diz que você tem que ter amor, com conhecimento, sensibilidade, para discernir o mundo, porque um dia, no dia de Cristo, quem vai ser julgado e discernido somos nós. Hoje é o dia que você está sendo chamado para discernir, mas no final, quem vai ser discernido seremos nós mesmos. E aí não tem o que fazer, aí Cristo vai discernir as suas obras, Cristo vai discernir o teu coração, o teu caráter. A Bíblia diz que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo para responder pelas obras praticadas no corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Nós vamos prestar contas a Deus. O Senhor vai discernir as nossas vidas. Então hoje é o dia de nós buscarmos esse amor de Deus, sem hipocrisia. Sem hipocrisia, é viver uma vida irrepreensível. Eu fui pregar numa igreja anglicana no Recife. Aí eu cheguei na igreja anglicana, o pastor falou assim comigo: Davi, você é da igreja batista, mas aqui na igreja anglicana a gente usa colarinho clerical para pregar, é igual de padre, né? Você não precisa, mas assim, se você quiser a gente leva um aí, né? Não precisa, mas se você quiser a gente leva um colarinho para você usar. Eu falei: não tem problema, traz um GG, porque né, eu preciso de um maior aí, traz um que eu visto, não tem problema não. Aí eu estou lá no hotel, tocou o telefone do quarto, eu fui atender, era a recepção. O cara falou assim: Santo Padre, sua roupa chegou. Aí eu falei: o quê? Não, chegou o colarinho. Eu estou descendo pegar aí. Não, padre, já mandei subir, está subindo, não é para eu descer, já mandei subir. Aí eu fiquei assim, tocou a campainha do quarto. Quando eu abri, era a camareira. Ela fez assim, diante de Deus, ela fez assim: Padre, bênção, e me entregou a roupa assim, ó. Fez assim, ó. Aí eu peguei a roupa, falei: vá e não pegues mais. Eu fiz assim. Aí ela foi embora. Aí eu fechei a porta. Aí eu fiquei achando muito engraçado. Por quê? Porque na nossa cultura, quem está entendendo? A gente não usa essas coisas, né? Mas
na igreja católica é um símbolo, né, do padre, do sacerdócio. Mas eu fiquei pensando sobre isso esse dia. Eu fiquei assim, olha, a gente não tem a roupa de colarinho clerical, mas o evangélico, ele tem um modo de falar. Crente não fala Nossa Senhora, crente fala misericórdia. Crente tem o seu jeito de comportar, tem o seu jeito de vestir. E eu fico pensando que às vezes essas coisas ficam invisíveis para nós, e a gente aprende a manipular esses símbolos, a gente aprende a manipular essas palavras. E se você quiser, aliás, você pode estar essa noite fingindo ser um crente. Você sabe participar da conferência, você sabe a hora de dizer glória a Deus, você sabe a hora de aplaudir, você sabe como se comportar, mas na verdade é apenas uma casca. É isso que Paulo está orando. Ele está orando assim, olha, vocês têm que ser cheios do amor de Deus, cheio de sensibilidade, vocês têm que discernir o que é melhor na sociedade, mas vocês têm que fazer isso com sinceridade, sendo santos, irrepreensíveis, puros. Não é fazer para parecer, não é fazer nada disso, porque não tem como enganar a Jesus. É isso que Paulo está falando. Deus, eu oro para que eles sejam conscientes. Não adianta, eu sempre conto a história do menino que eu também conheci, que o e-mail dele é surimicantas@hotmail.com. O e-mail do cara falava em língua, e o cara era todo endemoniado. Quer dizer, não adianta o seu e-mail falar em línguas, se você é uma pessoa que não vive aquilo que você prega. Você não vive aquilo que você prega. Então, o que é hipocrisia? É quando a pessoa começa a esconder pecados para manter a reputação. Então ela começa o que Paulo chama de consciência cauterizada. Não sente mais. Não sente mais. Sabe? Aconteceu isso, sabe com quem na Bíblia? Com Salomão. Salomão, na juventude, serviu Deus. Mas a Bíblia diz, no segundo livro de Reis, primeiro livro de Reis, ela diz assim: no final da vida, Salomão não tinha o coração como o do seu pai Davi, inteiramente inclinado para o Senhor. Então no final da vida, Salomão se apaixonou pelas mulheres estrangeiras, e o coração dele não era inteiro para Deus. E sabe o que ele fez? Começou a construir altares demoníacos para agradar as esposas estrangeiras. E aí a Bíblia diz que no final da vida, Salomão construiu um templo em honra e adoração do abominável deus Moloque dos amonitas, Astarote. O que adianta você construir um templo para Deus na juventude e na velhice construir um altar para Moloque, e depois construir um altar para Astarote? Essa é a pergunta que a Bíblia coloca diante de nós. E por isso que Paulo está orando: olha, eu oro para vocês serem inundados do amor, mas um amor fiel até o fim. Amém, queridos? Não um amor de conveniência, né? A falta de integridade na nossa vida, ela é marcada pela perda da comunhão com Deus. Eu quero caminhar para encerrar dizendo isso. Vocês estão sendo chamados nessa conferência para serem luz e para serem sal, para serem contra a cultura, para não serem jovens falsos numa cultura que exalta o fake, exalta filtro, exalta, tudo é falso, tudo gira em torno de aparências. Que vocês possam ter conteúdo, que vocês possam ser cheios do Espírito Santo de Deus, e que as boas obras de vocês, o texto encerra dizendo isso, sejam para a glória e louvor de Deus. É a última frase da oração. Que vocês sejam cheios do fruto da justiça. Está vendo? Não é para você ser crente árvore de Natal, só pisca, mas não tem fruto. Está vendo? Você tem que ser uma árvore com fruto que vem de Jesus. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado e louvado. Jesus, ele fala isso no Sermão do Monte: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. O seu trabalho é para a glória de Deus. As suas medalhas, as suas conquistas, assim como os seus sofrimentos, como as suas lutas,
tudo encontra significado no Senhor Jesus. Eu vou encerrar contando um testemunho de um missionário chamado Peter Milne. Esse missionário, ele foi enviado para uma cidade onde não tinha igreja. E tinha, na verdade, um pequeno grupo, né? A gente fala, né, um GC, uma célula, um pequeno grupo de 7 cristãos apenas. E esse missionário, Peter Milne, foi enviado, e ele era um homem cheio do amor de Deus, do conhecimento de Deus. Ele era esse cara aqui que Paulo estava orando. Tinha sensibilidade, tinha amor pelas pessoas. E o Peter Milne pregou, cuidou das pessoas. Resultado, quando ele morreu, depois velhinho, a cidade inteira tinha sido arrebatada pelo Evangelho. Aí na lápide dele, na lápide desse homem, está escrito assim: quando ele chegou, não havia luz. Quando ele partiu, não havia trevas. Está escrito na lápide. Aplauda o nome de Jesus, olha que legal. Está escrito na lápide dele. Então isso é ser contra a cultura. Isso é ser contra a cultura. Eu quero te dizer que é possível você fazer diferença na sua escola. É possível você fazer diferença na sua faculdade. Entendeu? Quando eu entrei na minha faculdade, não tinha crente na minha sala. Não tinha. Tinha um menino crente só. Eu não vou falar o nome dele para não expor ele. É o Guilherme Andrade Dias Abreu. Era só ele. Falei: Guilherme, vamos fazer uma reunião aqui na faculdade, na PUC. Aí a gente xerocou um cartaz e nós distribuímos esse cartaz na faculdade inteira, 30 mil alunos. No dia da reunião, sabe quantas pessoas foram? Nenhuma pessoa. Nem o Guilherme foi, só eu fui. Aí eu fiquei tão indignado que eu preguei para as cadeiras sozinho. Eu tinha eu levo meus esboços assim, tudo rabiscado. Eu li a pregação para as cadeiras e fiz apelo no final: quantas cadeiras desejam Jesus? Fiquem onde estão. Todas ficaram, meus irmãos, todas ficaram no lugar. E aí eu continuei indo toda semana, no mesmo horário, e eu não conseguia levar as pessoas. Um dia passou uma menina na frente da sala, ela chama Renatinha. A Renatinha passou na frente e falou assim: você é o menino que está fazendo a reunião crente? Eu falei: sou eu. Peraí que eu vou chamar aqui a minha turma. E aí a Renatinha foi e chamou a sala dela inteira, 60 alunas do curso de pedagogia. E aí foi a primeira reunião com os seres humanos que eu preguei na faculdade. Converteu uma menina, chama Ludmila. A Ludmila hoje, isso que eu estou contando foi em 2004, vai fazer 20 anos que aconteceu isso. Há 20 anos atrás, a Ludmila se converteu, foi batizada, ela casou, tem filho já hoje, e ela inaugurou a primeira escola cristã da cidade dela, em Minas Gerais. Era uma menina perdida no corredor da PUC, hoje ela é diretora de uma escola cristã, tem 200 crianças que estudam na escola dela, a Ludmila. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, meu amado irmão: a oração mais perigosa que você pode fazer nessa conferência para Deus é: usa-me, Senhor, porque Deus pode te usar para ser contra a cultura, para ir contra. Dos meus amigos na faculdade, todos me provocavam no começo, todos, porque eu era o crente. Então no trote, colocaram a minha cabeça no bueiro, mandaram eu chamar os Tartaruga Ninja. Grita aí, chama aí o Tartaruga Ninja. Aí eu chamei Donatello, mais alto. Eu chamei todos, Rafael, Leonardo, Michelangelo, chamei o mestre Splinter. Os meninos, eles nos primeiros dias de aula me deram um copo de pinga para tomar, um copo de pinga. Aí me colocaram em cima de uma cadeira assim. Tem um bar na frente da faculdade, chama Shopping Rosa, chamava pelo menos Shopping Rosa. No Shopping Rosa eu tive que ficar em cima de uma cadeira. E aí todo mundo começou a gritar. Isso na primeira semana de aula. Todo mundo começou a gritar assim: vira, vira, vira. Eu em cima da cadeira, parecia que eu estava sendo crucificado, sabe? Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem, sabe? Eu com o copo de pinga na mão assim. Eu pensei: se eu tomar essa pinga, eu já vou acabar com o meu testemunho na primeira semana de aula.
se eu não tomar essa pinga, no mínimo eles vão me matar, no mínimo eles vão me vaiar. Aí sabe o que eu fiz? Eles gritaram, vira, vira, vira. Eu virei a pinga na cara deles, eu joguei pinga em todo mundo assim. Aí me chutaram, o menino me chutou da cadeira, o que estava coordenando lá. O apelido desse menino era Titanic, imagina o tamanho dele. O Titanic me chutou. Eu fui hostilizado nas primeiras semanas de aula. Os meninos vaiavam, o crente, o menino, falavam palavrões. Só que aí passou o primeiro mês. O que aconteceu? Começaram a vir as provas, os meninos tudo burro, gente inteligente, cheio de Deus, amém, queridos irmãos? Aí os meninos naturalmente começam a vir para perto para passar, porque tudo jumento, você não é jumento, amém? Pessoal, tudo Justin Bieberizado, jumentizado. Aí resultado, tinha que eleger o representante da turma. Eu fui eleito representante da turma. Resultado, quando chegou no último dia de aula, eu era o único que conversava com todo mundo da sala. Tinha que escolher o orador da turma. Eu fui escolhido por unanimidade. Até eu votei em mim mesmo, meus irmãos. Até eu votei em mim. Sabe, até hoje, meus amigos da minha sala me procuram pedindo oração. Eu casei 7 colegas da minha sala de aula. 2 deles são juízes. Um deles é juiz e ateu. Ele chegou para mim: Davi, você pode fazer meu casamento? Eu falei, mas você é ateu. Ele falou, mas a minha esposa é católica, ela é crente. Vai que Deus existe, aí você já garante, né? Que se Deus existir, você já garante. Eu fiz o casamento de 7. Os filhos deles nascem. Eles me ligam pedindo oração para eu ir lá orar pelos filhos deles. Então, o que eu quero te dizer? Na juventude, na adolescência, a gente passa por alguns desconfortos, por algumas situações. É Deus te forjando para ser a referência de centenas, milhares, milhões de pessoas. É Deus te preparando. Por isso que você precisa do amor. Abra sua mão, fica de pé no seu lugar. Por isso que nós vamos orar agora, fazer essa oração de Paulo. Essa é a nossa oração. Abra suas mãos. Deus, enche esses jovens de amor. Que cresça o amor deles, não o ódio, não o egoísmo, não o individualismo. Que cresça o conhecimento, que cresça a sensibilidade, para que eles tenham discernimento daquilo que é melhor, e para que eles sejam puros, irrepreensíveis até o dia de Cristo, e que haja neles o fruto da justiça por meio de Cristo Jesus, para louvor e glória de Deus. Erga suas mãos e adore, exalte, exalte.